Olá, meu nome é Igor Sintra, sou professor de Contabilidade Geral e Contabilidade Avançada aqui do Direção Concursos. Gostaria de convidar você para analisar comigo uma questão aplicada no Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade no segundo semestre de 2021. Mas antes disso, fica aqui um convite. Se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Então vamos para a análise da questão. 5. Próxima questão, vamos olhar aqui para a tela. Bom, olha o que ele diz aqui. Contador de determinada sociedade empresária, ao apurar a DRE, tinha as seguintes informações. Ele dá aqui várias informações, considerando essas informações, é correto afirmar que. Então veja que ele dá receita bruta, ele dá lucro bruto, ele já dá o valor da participação dos empregados em R$1.000, ele fala que essa participação foi calculada com base numa alíquota, um percentual de 10%. Ele dá que há prejuízos acumulados, cuidado com essa informação, porque para calcular as participações eu tenho que deduzir eventuais prejuízos acumulados. Ele dá valor de receita líquida, ele dá despesas operacionais, ele dá abatimento sobre vendas. Veja que ele já calcula também a participação dos administradores, R$900. Ele dá o CMV, ele dá despesa com ICMS e assim por diante. E olha só, ele fala que a participação das partes beneficiárias você vai ter que calcular. Tá bom. Então olha só, a primeira coisa, ele fala lucro líquido. Para eu saber o lucro líquido, eu precisaria calcular as partes beneficiárias. Então posso deixar isso aqui para depois. A B fala total das participações. Também preciso calcular as partes beneficiárias para saber o valor das participações. Vou deixar para depois. Ele fala C, o resultado antes das participações é de 27.695. Tenho como calcular isso? Tenho. Eu tenho como calcular isso. Por quê? Porque lembra que as participações eu tenho que seguir aquela ordem, né? Que ordem? É o que eu chamo de DAP. DAP. A gente já fez uma análise de uma questão do exame de suficiência de 2021.2, onde você tinha que fazer o cálculo das participações. Então, primeiro debenturistas, depois empregado, depois administradores, depois partes beneficiárias. Nessa questão ele não fala nada de debenturistas, então a primeira participação a ser calculada é a dos empregados. E ele falou aqui, olha, que os empregados têm uma participação de R$1.000. Então olha só, vamos lembrar como é que eu calculo a participação dos empregados. A participação dos empregados, como é que eu calculo? Vai ser de 10% a sua base de cálculo. E só cuidado, a base de cálculo aqui vai ser o lucro menos o quê? Menos os prejuízos acumulados. Eu preciso deduzir os prejuízos acumulados. Ele falou que tem prejuízo acumulado. Então, olha só, participação dos empregados, ele falou que foi de R$1.000. Isso aqui tem que ser igual a 10% do lucro, né? Do lucro. Quanto que é o lucro? Eu não faço ideia. Então, do lucro menos os prejuízos. O prejuízo eu sei, tá aqui, olha, R$20.000. Então, menos R$20.000. R$20.000, né? R$20.000. Então, olha só. Vamos passar esse 10% aqui para esse lado aqui. Então, eu vou ficar com R$10.000, que é 1.000 dividido por 0,1, é igual a lucro líquido do exercício menos R$20.000. Portanto, eu concluo aqui, olha, que o lucro líquido do exercício é de R$30.000. Concluí que o lucro, aliás, só desculpa, né? Aqui não é o lucro líquido do exercício, né? Aqui é o lucro antes das participações. Desculpa, coloquei aqui lucro líquido do exercício, é o lucro antes das participações. O lucro líquido do exercício a gente vai calcular depois. Aqui é o lucro antes das participações. Lucro antes das participações. Aí sim, o lucro antes das participações, que é o que a gente está querendo aqui na análise dessa alternativa, é de R$30.000. Então, olha só, o resultado do exercício antes das participações é de 27.695. Não, é de R$30.000. Então, eu cheguei aqui através dessa análise, né? Ele calculou aqui a participação dos empregados, a gente fez uma conta reversa para chegar no lucro antes das participações. Bom, com esse lucro antes das participações, o que eu vou fazer? Eu vou calcular as participações, então. Olha só, lucro antes das participações, R$30.000. A primeira participação, lembra lá, DAP, né? A gente não tem debenturistas, foi empregados, então menos participação de empregados. Ele já fez o cálculo para a gente? R$1.000. R$1.000. Como é que esse R$1.000 aqui, como é que ele chegou em R$1.000?
Pega o lucro antes das participações, menos os prejuízos acumulados de 20 mil reais, dá o quê? Dá 10 mil reais. Vezes 10% dá R$ 1.000. Bom, menos depois DEAP, agora administradores. Ele também já fez o cálculo. Tá aqui, olha, R$ 900. Como é que ele chegou nesses R$ 900? Ele pegou a base de cálculo anterior, que foi 10 mil, menos a participação anterior, que foi de 1.000, chegou em uma base de cálculo de 9 mil, vezes 10%, R$ 900. Tá legal. O cálculo tá certinho. E as partes beneficiárias? A gente vai calcular aqui, ó, menos as partes beneficiárias. Vou calcular as partes beneficiárias aqui, ó. Aqui no cantinho, olha. Participação das partes beneficiárias vai ser de 5% da base de cálculo anterior, que foi R$ 9.000. Lembra que a base de cálculo era anterior a R$ 9.000, vezes os 10% deu 900, menos a participação anterior, que foi de R$ 900. Então, 9.000 menos 900 dá 8.100. 8.100 vezes 5% dá 405. Então, dá 405. Vou colocar aqui, olha, 405. Então, com isso, a gente chega aqui no lucro líquido do exercício. 30 menos 1.000 menos 900 menos 405 dá 27.695. Então, 27.695 é o lucro do exercício. Lucro líquido do exercício. Então, com isso, a gente mata aqui. O valor total das participações, ele fala que é de 10 mil, fica longe disso, né? Daqui, olha, 1.900 mais 405 dá 2.305. Então, aqui está errado, é 2.305. Só para a gente colocar, o lucro foi de 27.695. Questão interessante. Então, sobrou a alternativa D, né? Tem que estar correta a alternativa D. O lucro antes do imposto de renda é de 35. Como é que eu vou chegar no lucro antes do imposto de renda? Vamos lá, olha só. Lucro antes do imposto de renda. É o que ele está querendo, né? Não sei quanto que é. Vou colocar aqui, ó. É X menos o imposto de renda. Eu chego aonde? No lucro antes das participações, que a gente já sabe, é de 30 mil reais. Tem uma conta inversa aqui, né? É uma conta inversa. Deixa eu ver se tem imposto de renda. Olha só, ele fala aqui, olha, 5 mil reais de imposto de renda. Então, x menos 5 tem que dar 30, portanto, x é igual a 35. 35 menos 5 dá os 30, né? Então, a alternativa D está bacana. Questão interessante, né? Questão interessante da banca Consupla. Muito interessante essa questão sobre a DRE, né? Envolvendo o cálculo de participação. Se você gostou dessa explicação, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Além disso, também convido para que você se inscreva no nosso canal. Você sabia que o Direção Concursos possui os melhores professores especialistas em concursos públicos de alto nível e possui um pacote específico para o exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade? Eu tenho absoluta certeza que é o melhor custo-benefício do mercado. Então clique no link que está disponível na descrição desse vídeo e conheça o nosso pacote. Bons estudos!